E a todos. Claro, antes de mais, impõe-se as desculpas, não é? Relativamente a este horário, ao derrapar do horário, e agradecer aos resistentes e às pessoas que aqui estão, portanto, e considerar mais umas vezes as nossas desculpas e a compreensão. O painel da manhã acabou quase uma hora depois e, portanto, a razão pela qual estamos aqui a começar a esta hora. Bom, talvez introduzir o nosso convidado, a Carlota, que vem de uma associação de empreendedorismo social, digamos, de ajuda de análise das organizações, a 3S. A Carlota, que então é da área da Sociologia. Depois a Isabel Lucena, que vem da área da comunicação, na sua formação inicial e, portanto, atualmente, depois de estar entre Portugal e a Inglaterra, e, portanto, tem seguido, nomeadamente com a Fundação Carlos Gulbenkian, um papel de consultoria e, ultimamente, na área destes projetos participativos e, portanto, nos últimos anos é uma das responsáveis para a avaliação dos projetos Parties e agora Parties for Change e, portanto, que tem nos últimos anos refletido justamente sobre este casamento nem sempre fácil, não sei se como todos os casamentos, mas sobre a realidade, esta articulação entre a intervenção social e práticas artísticas. Depois o Ricardo Ceissa, antropólogo, que também é investigador do CRIA da Universidade de Coimbra e que, digamos, tem refletido sobre este tipo de projetos, acompanhado e de mais em mais também feito e pensado estas dimensões da avaliação. Em particular, trabalhámos juntos num painel de avaliação da Direção-Geral das Artes sobre projetos na altura artísticos e que hoje também até contempla projetos mais participativos e onde o Ricardo também foi avaliador, entre outras dimensões, é professor também da Universidade de Coimbra, com o professor convidado. E por último, Paula Varanda, também atual professora convidada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no mestrado em Artes Cênicas e, portanto, e também é coordenadora, presidente do projeto, de um projeto da Companhia Maior, é um projeto também financiado Parties, um projeto com séniores, artistas que, digamos, voltam ao palco depois de alguns anos também de ausência tem também desenvolvido reflexão nesta área, foi em 2016, 2018, diretora-geral das artes, antes disso também consultora de projetos e que trabalhava no seio da Direção-Geral das Artes. Portanto, um painel muitíssimo rico, conhecedor destas realidades. E, portanto, talvez antes de começarmos e dar a palavra à Carlota, o procedimento que vamos ter aqui neste painel, aquilo que conversámos foi de cada um de uma forma muito informal, trata-se de uma conversa, um tema tão amplo, com tantos braços de reflexão, tantas especificidades e, portanto, não pretendemos de forma nenhuma aqui terminar com qualquer tipo de conclusão, mas conversarmos entre nós sobre este tema, como disse, tão vasto, ainda para mais no próprio intitulado tem dimensões de investigação, de avaliação, todas elas com braços múltiplos, de acordo com os casos, os contextos, se é uma avaliação antes, se é uma avaliação depois, se é uma avaliação durante, investigar e documentar
quem é que porquê, quem é que o impõe e exige. Portanto, há aqui uma variedade de aspectos a considerar nestas temáticas, que ainda para mais é um desdobramento de duas no seio da mesma, que se interligam seguramente. Portanto, o procedimento e a forma que achamos mais eficaz, talvez, de desenvolver e de desdobrar esta conversa, foi de cada uma das convidadas e do convidado apresentar algum trabalho que tenha feito de uma forma sucinta, o trabalho que tenha feito dentro da área. Portanto, trazermos casos de estudo a partir dos seus olhares e das suas práticas, e depois, a partir daí, digamos, ir identificando temas e temáticas para esta conversa. Ao mesmo tempo, onde o público também terá o seu espaço de interpelação dos convidados, e o que se quer e o que se pretende também neste momento, neste final de seminário de sexta-feira, é que seja uma conversa que abra um pouco a discussão sobre este tema, que é o próprio complexo, como já referi várias vezes. Portanto, talvez convidar desde já a Carlota, e depois damos continuidade às apresentações para iniciarmos o debate. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada à organização do evento e ao Tiago em particular por esta oportunidade de partilha convosco, com a mesa e convosco público, da nossa experiência, e aproveitamos estes momentos, penso que é um pouco assim com toda a gente, estes momentos de partilha pública também para fazer a nossa própria síntese e atualização da experiência que entretanto fomos levando. Portanto, muito obrigada. Começar por dar umas notas o mais curtas possível, vou tentar não me estender, e o Tiago, por favor, que me cale se vir que eu perco aqui um pouco o pé, prefiro assim um bocado mais de lado, consigo ver toda a gente melhor. Mas então, a A3S é a associação que eu, a Joana Marques, que aqui está, e a Luísa Veloso, que são as pessoas que estão identificadas. Portanto, a reflexão que aqui trago vem sobretudo de nós as três, também de outras pessoas da equipa, mas nós as três, e da experiência que temos tido desde 2014 a acompanhar projetos de intervenção social, inclusão, integração social, através das artes. Mas só uma nota prévia anterior, a A3S é uma associação sem fins lucrativos do Porto, com 16 anos, este ano vira 17 já, 17 praticamente, que tem por missão promover todas as formas coletivas de organização da sociedade civil, sejam elas associações, cooperativas, mutualidades, grupos informais, e a nossa missão é fortalecer a sociedade civil, portanto, formas organizativas de todos nós nos organizarmos para além do Estado, da administração pública e para além do mercado. E a nossa missão é esta, fortalecer a sociedade civil. E somos uma associação de investigação e desenvolvimento, ou seja, o que é que isto quer dizer? Temos um pé na investigação académica e no conhecimento académico e um pé na intervenção de terreno. No nosso caso, não é trabalhar diretamente com diversos públicos-alvo, mas, sobretudo, a apoiar as organizações que já trabalham com estes públicos, seja na área social, seja na área artística, seja noutras áreas. Portanto, no fundo é isto, trazer o conhecimento para a prática de uma forma que seja acessível a quem está no terreno e vice-versa, levar as práticas do terreno para refletir e produzir conhecimento. Portanto, esta nota inicial é importante, que significa também que nos vamos posicionando sempre perante cada novo trabalho, cada novo projeto, cada nova oportunidade, vamos nos posicionando perante o contexto concreto, perante os atores que temos à nossa frente, com quem vamos lidar, as parcerias, enfim, o que já temos em comum, o que não temos em comum, o que temos que fazer em comum.
Pronto, portanto, dizer-vos que nós trabalhamos trabalhamos tematicamente várias áreas. Cooperação para o desenvolvimento, qualificação das organizações, igualdade de género, enfim, trabalhamos uma série delas e, como dizia, esta questão do trabalho junto do setor cultural e das organizações, das associações culturais, vem desde 2014. Desde 2014 já realizamos cerca de 7 ou 8 acompanhamentos, acompanhamos projetos distintos. Começamos com a Mala Voadora, com o projeto Vitória 283, primeiro programa Partis também. Penso que foi ainda nesse primeiro que conhecemos a Isabel, precisamente. Mais recentemente concluímos agora, e por isso trago aqui também um livro para vos dar conta, porque aqui congrega muita da nossa aprendizagem também, e que é o resultado final de um projeto chamado 7 anos, 7 escolas, com a Cláudia Dias e com o Alcântara. Cláudia, uma coreógrafa com um projeto artístico forte, de intervenção forte. O Ateliê 3, com um projeto mais associado, digamos, a um programa de educação não formal que usa os instrumentos artísticos como meio de trabalhar competências nos jovens, neste caso, jovens fundamentalmente com deficiência. Acompanhamos a Causa Maior, o projeto aqui da Companhia Maior e com quem trabalhamos ali com a Paula, e que, como já sabem, pelo que o Tiago disse anteriormente, e a Paula também irá certamente falar, sobretudo nos convoca ao tema das questões do envelhecimento e, muito especificamente, as questões do idadismo, que são, efetivamente, ainda muito pouco discutidas em Portugal. Acompanhamos também depois outros projetos, nomeadamente o projeto Mutantes com as Comédias do Minho, ou o projeto Campilhas Internacional em Santiago do Cacém com a Mala Voadora, e que são projetos que têm uma outra dimensão muito interessante, que tem mais a ver com a ligação com o território. Como é que os agentes culturais, sejam eles mais institucionalizados ou menos institucionalizados, mas qual é o papel dos agentes culturais na promoção do desenvolvimento local? Bom, portanto, isto, tentando ser muito rápida, a dar um breve contexto de onde é que vimos e o que é que fazemos. E agora, se calhar, partilhar convosco algumas aprendizagens transversais, e aqui é que vai ser, digamos assim, ou um sumo maior, acreditamos nós. Ao longo destes últimos anos fizemos imensas aprendizagens. Foi sempre que há um trabalho no novo campo, com novos setores de atividade, com novas lógicas, há grandes aprendizagens. Portanto, tematicamente, podemos dizer, e podemos depois tentar, nas vossas perguntas também, aqui na mesa, e o Tiago, se o entenderem, seguir caminhos de uma partilha mais profunda sobre a questão da arte, da educação e da cidadania. É também esse o nome deste livro, mas que congrega também, apesar de tudo, experiências que já vinham de outros projetos anteriores e que trabalhavam sobretudo com jovens e com escolas. Portanto, há aqui esta questão também de algum olhar e de alguma experiência sobre o que é que funciona, o que é que não funciona, condições de sucesso, aspectos importantes, por exemplo, no desenho de projetos desta natureza, junto de jovens e em contexto escolar. Portanto, há aqui uma série de características dos projetos, questões que são transversais no trabalho com os jovens, na relação entre os artistas e os jovens, na relação entre os artistas e os professores ou outros técnicos de acompanhamento. Portanto, isto é uma área particularmente interessante de podermos agora, no debate, aprofundar alguns elementos. Aprendizagens também do ponto de vista metodológico, muitas aprendizagens do ponto de vista metodológico, quando tivemos liberdade, e nesse aspecto já o dissemos muitas vezes e voltamos a dizer publicamente que os projetos, da maioria destes projetos que tenho referido, com exceção de 1 ou 2, são todos financiados pelo programa Partis da Fundação Gulbenkian, e de facto tem sido também uma oportunidade, e temos tido liberdade
contratados, digamos assim, enquanto avaliadores, para uma grande experimentação metodológica, e isso é algo que nem sempre é possível, portanto não há um espartilho da avaliação como há em muitos outros trabalhos dessa natureza, e portanto também aqui temos evoluído. Evoluído em metodologias de avaliação de resultado e impacto junto dos públicos, formas de auscultação. E aqui, por exemplo, poderia trazer só uma imagem ou duas. Até já as tinha abertas, mas se calhar abrindo de novo, esta não é o melhor exemplo. Mas, por exemplo, isto é... não está a ligar. Bom, seguindo sem imagens não é grave, mas, nomeadamente, aperfeiçoar, digamos assim, isto era uma coisa particularmente importante para nós, já vinha de outras áreas de intervenção em que nós trabalhamos, mas que se veio a aplicar muitíssimo bem aqui também. Assim, Muito obrigada. Que se veio a aplicar aqui também, de procurar diversificar linguagens, por um lado diversificar linguagens para conseguir respostas o mais substantivas, qualitativas possível por parte dos públicos-alvo, e também na perspectiva de ouvir as suas vozes, não é? E, portanto, trazê-las para o centro da reflexão, das avaliações, e, portanto, encontrar métodos simultaneamente qualitativos e quantitativos, próximos dos públicos, próximos da lógica e do espírito do projeto, e enquadrar o mais possível as sessões de avaliação em mais uma sessão, uma das sessões de trabalho dos programas, dos programas de intervenção artísticos e às vezes formativos e outros. Muitíssimas aprendizagens também, e isto é um fator absolutamente chave que veio a marcar ao longo dos vários projetos de que vos falei, veio a marcar o próprio desenho do projeto, que foi incorporando estas aprendizagens. A questão da facilitação entre os parceiros e do trabalho em parceria. Isto continua a ser um desafio gigantesco, porque é difícil fazer comunicar as pessoas que trabalham no setor cultural, sejam da área da produção, sejam os artistas propriamente ditos ou os seus monitores, com as pessoas das escolas, os professores, os diretores, ou das IPSS, por exemplo, os assistentes sociais que acompanham os jovens, por exemplo, quando há projetos articulados, e mais ainda com, como nos chamavam neste projeto 7 anos, 7 escolas, as sociólogas, que eram aquelas que vinham e que ninguém sabia muito bem o que é que faziam, até começar a haver resultados e produtos que são visíveis. E ainda assim, este é um caminho, se conseguimos, por exemplo, no 7 anos, 7 escolas, ter já uma atividade concreta em que fazíamos workshops de reflexão do projeto entre professores, artistas, quer dizer, todos nós, digamos assim, numa ideia de aprofundar as relações de parceria, aprofundar as relações de entendimento mútuo e a capacidade de continuarmos a construir para lá da finitude dos projetos, não é? Mas, portanto, este é um fator crítico absolutamente fundamental. E, se quiserem também, uma outra conjunto, um cluster de aprendizagens, este ainda mais gigantesco, porque este fez sofrer muito, que é as questões deontológicas, se quiserem, porque muitas vezes somos chamados a colaborar nos projetos com o papel do avaliador, e o papel do avaliador deontologicamente tem especificidades e características muito fortes, mas o nosso papel também é um papel de investigação-ação. Não somos avaliadores externos, porque na verdade depois estamos no meio da parceria, estamos a influenciar, portanto somos mais mediadores da autoavaliação da parceria do que propriamente avaliadores externos. Somos investigadores, enfim, e somos frequentemente também coordenadores sociais do projeto perante o financiador. Portanto, tudo isto nos dá um cocktail de papéis a desempenhar no âmbito dos projetos que, ao longo destes anos, nos foi obrigando a uma reflexão crítica constante do que é que nós estamos aqui a fazer, como é que nós podemos fazer, onde é que
a partir de que momento, de que fronteira é que deixamos de poder ser o avaliador externo e agora somos mais um parceiro e um compincha, ou somos o investigador, ou somos por aí fora. Portanto, muitas aprendizagens também deste ponto de vista muito interessantes. Só para acabar, porque penso já estar a chegar ao meu limite, há dois lemas, digamos assim, tão relacionados, e a nossa reflexão também se terá que aprofundar nesta matéria, que nós temos vindo a trazer dos primeiros para os projetos do meio já de forma muitíssimo consciente, que é a ideia de cruzar mundos e abrir horizontes. Mas cruzar mundos de todos. Não há uns que têm para ensinar e os outros para aprender. Não há os artistas, do nosso ponto de vista, que têm um estatuto e um elan e que falam bem e que conseguem fazer umas coisas como as linguagens que põem toda a gente que está nas escolas ou nos centros sociais de boca aberta porque não tem aquelas... E, portanto, é a aura do artista, não é? E isto é algo que também fomos trabalhando ao longo nesta relação exatamente com os professores. Por exemplo, qual é o papel dos professores durante as sessões? E isto é, por exemplo, uma das questões que não está resolvida. Mas isto para dizer o quê? O cruzar de mundos é entre todos. Nós também estamos, investigadoras, avaliadoras, ou seja lá o que for, também estamos em sistemática aprendizagem neste cruzamento de mundos, de compreender o que é que está nas lógicas, o que é que funciona, o que é que não funciona. Dos jovens entre si, por exemplo, num dos projetos que tínhamos, Jovens em Almada e Jovens no Porto, uma das atividades que introduzimos intencionalmente e que passamos a definir de um ponto de vista metodológico e técnico intencional, é como é que vamos juntar os grupos de Almada e do Porto, por exemplo, de jovens, geralmente jovens com características difíceis, não é? E posso-vos dizer que a primeira coisa que aconteceu foi violência, não é? Evidentemente, e portanto começar a trabalhar a partir daí também como é que podemos fazer estes encontros, que tipo de atividades, como é que vamos fazê-los comunicar uns com os outros, como é que vamos causar empatia em vez de deixar que venham por inércia todas as questões que já se trazem ali. Portanto, para acabar e para fazer jus ao nosso título, da apresentação, que na verdade, se fosse hoje, se calhar já nos chamariam da mesma maneira, mas abrir espaços e tempos contra-hegemónicos, o que é que isto significa? Significa que nos projetos temos que encontrar maneira de ter tempos, e que foi o que tentamos neste tal projeto que vos dizíamos, e nos projetos a seguir, por exemplo, no projeto aqui com a Companhia Maior também, temos momentos de reunião em conjunto da equipa, de reflexão, de reflexão e de preparação para a chamada também, para trazer para nós novos stakeholders, alargar a possibilidade de passar a nossa mensagem. Portanto, abrir tempos e espaços onde verdadeiramente se consegue superar as coisas do costume, que são aquelas que invadem o tempo dos projetos, que é calendários, agendas, autorizações para a circulação de meninos, ou marcar cineteatros, ou enfim, sairmos de uma dimensão do fazer e do logístico e tentarmos aqui criar espaço e tempo para perceber que recursos é que nós temos com os projetos, que dinâmicas, o que é que já está em curso e como é que podemos realmente potenciar os objetivos dos projetos e a sua longevidade. Não, mesmo quando os projetos acabam, que as relações fiquem, que as aprendizagens fiquem, que os próximos projetos sejam melhores do que os anteriores. E acabo aqui porque se calhar já falei demais. E não falei daquilo, mas... Não penso que falou demais, falou ainda para mais no tempo certo, ou digamos respeitou os 15 minutos como referência, o que foi ótimo. E seguramente que ainda teremos a oportunidade de continuar a conversa. Claro, como disse no início, como é conhecimento de todos nós, a complexidade que se põe em jogo aqui nesta avaliação, nos processos de avaliação e nos processos de avaliação e investigação que se associam. Deixou aqui um certo número de questões, de aspectos que iremos ter oportunidade, esperemos, de continuar a conversa. Exato.
chamava a Isabel Lucena e que vem partilhar um pouco do que tem sido a sua experiência neste papel da avaliadora dos projetos Parties Arts for Change. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro que tudo... Peço desculpa. Posso apagar aqui? Sandra? Daqui eu percebo pouco. Não estou a ver. A Sandra não está. E o Sérgio também. É que eu não vou projetar nada. Está em duplicado. Eu não vou projetar não? nada, portanto. Não é meu. Obrigada. Eu queria também agradecer à organização e ao público pelo vosso interesse nesta partilha do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver com a Fundação Carlos Gulbenkian e agora também com a Fundação La Caixa, nesta nova iniciativa que se chama Parties and Art for Change. Para vos dar um pouco mais de conhecimento sobre o meu percurso e como é que eu vim parar à avaliação e o que é que tenho desenvolvido nestes últimos anos, eu queria começar por partilhar que eu vivo em Inglaterra desde 1987 e fui durante 13 anos funcionária da Fundação Carlos Gulbenkian, onde desenvolvi vários programas na área das artes e um deles foi um programa de arte participativa, que foi um dos que me causou mais surpresas. E uma das grandes surpresas que encontrei foi a escassez de modelos adequados à arte participativa. Era um problema para nós, como financiadores, tentarmos encomendar avaliações, porque encomendámos várias e nunca, por mais que explicássemos o que queríamos, nunca nos conseguiram apresentar uma avaliação que fosse exatamente de encontro àquilo que nós desejávamos. Isto porque elas eram quase sempre exclusivamente centradas no impacto social. E se estamos a falar de arte participativa, acima de tudo estamos a falar de arte. E são duas dimensões integradas, mas não se pode excluir uma delas. Eu penso que isto acontece porque a arte participativa é particularmente complexa e complexa de avaliar, porque um projeto típico de arte participativa tem por base a cocriação entre artistas profissionais e não profissionais, ou os habitualmente chamados participantes. Consiste em processo e resultado ou resultados, os ditos produtos artísticos, e geralmente assenta em parcerias entre diferentes setores, sendo que estes trazem objetivos diferentes, têm formas de trabalhar diferentes e até vocabulários diferentes, o que gera alguma confusão na relação entre os diferentes parceiros. Com todas estas problemáticas, no momento em que eu acabei por sair da Fundação Gulbenkian em 2015, eu decidi começar a trabalhar como consultora independente e esta foi uma área que me atraiu muito, a área da avaliação e especificamente da avaliação na arte participativa. Entretanto, fui conhecendo algumas pessoas, uns académicos, outros mais artistas ligados ao meio, que vinham a explorar diferentes formatos de avaliação e eu tentei um pouco começar a construir modelos com diversos formatos que estavam a ser testados na altura. O primeiro modelo de avaliação que eu desenvolvi foi desenvolvido para a iniciativa Parties, que estava na altura na segunda edição, e portanto foi uma resposta a uma encomenda da Fundação Carlos Gulbenkian cá em Portugal, com a ideia de olhar especificamente para a dimensão artística, porque eles tinham uma empresa que estava desde o início, portanto desde a primeira edição Parties, a fazer a avaliação, mas que se centrava muito na dimensão do impacto social. Portanto, eles estavam preocupados que a dimensão artística estava a ser deixada um pouco à margem. A encomenda que me fizeram tinha como objetivo promover a melhoria contínua, que vinha muito também de encontro àquilo que eram os meus moldes de trabalho. E esta melhoria contínua era destinada aos projetos em si, à iniciativa em geral e à própria área em que projetos e iniciativa se enquadram. O modelo que eu desenvolvi adotou à partida uma abordagem holística que encara processo e produto como complementares e como parte de um todo.
No entanto, a dimensão holística do modelo não termina aí. Ele foi concebido a partir do pensamento, em particular, de dois espíritos internacionais, o François Matarazzo e Steve Seidel. O François Matarazzo, ele próprio é um artista comunitário participativo que tem vindo a exercer esse tipo de atividade desde o final dos anos 60, 70, penso eu. E, entretanto, tornou-se um perito e é uma pessoa muito requisitada, apesar de ele não ser académico, é uma pessoa que é muito requisitada para conferências académicas e que é bastante respeitado no setor. E é também um autor. E uma das coisas que ele diz e que eu utilizei para o desenvolvimento do meu modelo é que os projetos de arte participativa desenvolvem-se através de um ciclo de produção criativa em que todas as fases contribuem para os resultados obtidos, incluindo a qualidade resultante do projeto. O Steve Seidel é professor na Universidade de Harvard. E a teoria dele é que todos os intervenientes de um projeto de arte participativa contribuem para a qualidade do projeto, incluindo aqueles que estão mais afastados do processo criativo. Ainda voltando ao François Matarazzo, que eu acho que é importante explicar um pouco o que é que ele quer dizer com este ciclo de produção criativa. Ele divide o ciclo de um projeto em 4 fases, que começa com a concepção do projeto, depois há uma fase que ele chama contratação, que é onde se fazem todos os contratos formais e não formais entre parceiros e entre equipas. Depois há a fase de cocriação, em que obviamente se está a desenvolver o processo criativo entre profissionais e não profissionais, e depois há uma fase que é a conclusão, onde são apresentados os resultados, e também onde é decidido um pouco o que vai ser o legado do projeto, que em princípio veio a desenvolver-se ao longo de todo o projeto, mas é onde se começa a materializar. Este ciclo de produção do François Matarazzo não é necessariamente linear. Algumas destas fases ou aspecto dele apresentam uma certa sobreposição. Portanto, é mais uma complexidade da arte participativa. Quanto ao Steve Seidel, a questão de todos os intervenientes contribuírem para a qualidade do projeto, ele apresenta como todos os intervenientes do projeto se dividem em vários anéis com uma determinada proximidade ao processo criativo. Portanto, há um anel mais central em que estão as equipas no terreno, sejam os artistas, sejam os técnicos sociais e os participantes. Depois há um segundo anel de pessoas que estão envolvidas com o processo, mas mais esporadicamente, em que se integram, por exemplo, os avaliadores, como é o meu caso, que entram e saem, participam de algumas discussões, de algumas reflexões, mas não estão lá sempre. Também se situa neste anel, por exemplo, os coordenadores, as pessoas que gerem os espaços onde os projetos acontecem semanalmente ou quinzenalmente. E depois um terceiro anel, que é o anel mais afastado e que raramente tem contacto com o projeto, a não ser em alturas em que há apresentações, que são aqueles parceiros mais afastados, tipo os financiadores, por vezes autarquias, esse tipo de situação. Sendo que este anel que tem os intervenientes mais afastados é muitas vezes onde está o poder de decisão, o que logo aqui cria um problema. Portanto, o que o Steve Seidel diz, ele chama a atenção para estes 3 níveis e para a necessidade de comunicação aberta e regular entre os diversos intervenientes e de se compreenderem as expectativas e os objetivos de cada um, portanto, de haver um diálogo constante. Este aspecto holístico do modelo de avaliação permite, através de um acompanhamento assíduo e sistemático, identificar a origem e natureza dos desafios que vão surgindo e também como ultrapassá-los. Esta forma de acompanhamento tem naturalmente que ser combinada com a adoção de princípios de qualidade artística. E aqui eu recorri também aos estudos de uma académica da Queen Margaret University de Edimburgo, Rachel Blanch, que fez um estudo sobre os vários modelos de avaliação mais eficazes e destilou 9 princípios de qualidade pelos quais a maioria deles se rege. E também o Creative Scotland, que é o Arts Council da Escócia,
que conseguiu condensar os 9 princípios da Rachel em 5. Portanto, eu tenho vindo a usar, ou no meu primeiro modelo usei muito, tanto os princípios da Rachel como aqueles que depois o Creative Scotland condensou a partir dos dela. Este modelo permite também captar e registar e cruzar informação sobre projetos que são completamente distintos entre si, seja os grupos-alvo, as linguagens artísticas, territórios, tipologias de entidades envolvidas. Portanto, a iniciativa Parties é muito rica nesta diversidade de projetos. Não há 2 projetos iguais. Por vezes dedicam-se ao mesmo grupo-alvo, mas em territórios diferentes, com linguagens artísticas diferentes, ou trabalham a mesma linguagem artística com grupos-alvo completamente diferentes. Posto tudo isto, é necessário, naturalmente, antes de iniciar este processo de acompanhamento e avaliação, que acaba por ter bastante intensidade, as nossas visitas. Nós fazemos habitualmente 3 visitas por ano aos projetos. São intensas, chegamos a passar o dia inteiro, às vezes até mais, com os projetos, mergulha-se mesmo no que cada um está a fazer. Mas é necessário, antes deles começarem, acordar com os projetos quais os princípios de qualidade artística, portanto, nós apresentarmos essa lista que nós propomos de princípios pelos quais os vamos, ou nos vamos reger para os avaliar ou acompanhar. Portanto, discutir com eles e ver se eles se revêem neles e só a partir daí aplicá-los. E também é muito importante discutir e definir o que é que a qualidade significa neste processo e neste tipo de contexto. Há que pensar a qualidade de quê? Estamos a falar da qualidade do processo, dos resultados, de ambos. Qualidade para quê? É qualidade para que haja inovação artística, para que haja impacto social, para que haja satisfação intelectual e emocional. E, por fim, qualidade para quem? Qualidade para os participantes, para os artistas, para os técnicos sociais, para as entidades que constituem a parceria, para os financiadores ou para a crítica, para o público. E, possivelmente, é qualidade para todo... preenche todas estas diferentes opções. Mas a verdade é que tudo isto tem que ser discutido e tem que ser pensado, porque se eu sou contratada pela Fundação Carlos Gulbenkian, pode-se partir do princípio que eu estou preocupada com questões de qualidade pelo ponto de vista apenas do financiador, que não é o caso, porque na verdade a Fundação contratou-me para acompanhar os projetos e para proporcionar essa melhoria contínua. Portanto, o interesse é que os projetos usufruam daquilo que eu lhes posso oferecer o máximo possível. Portanto, não estou de todo só ao serviço do financiador, apesar de que, obviamente, também tenho que reportar para o financiador. Deste tipo de avaliação, só para dar alguns exemplos concretos do que é que se pode atingir, porque sendo que o objetivo é a melhoria contínua, tem que ter que ser seguido de ações que levem a alguma conclusão. Relativamente à questão de acompanhar os processos de acordo com o ciclo de criação artística do François Matarazzo, ao longo daquelas diversas fases, isso permite-nos identificar questões como, por exemplo, eu encontrei, ao cruzar a informação e os desafios de diversos projetos, cheguei à conclusão que muitos dos desafios que aquela edição da iniciativa tinha, tinham origem na fase de concepção dos projetos, que é uma fase particularmente difícil, porque muitos destes projetos começam com uma ideia, com uma boa ideia, com um diagnóstico que identifica problemas, mas muitas vezes falham em certas coisas. Uma delas é, muitas vezes, não estão identificados ainda quem são exatamente os indivíduos que vão constituir o grupo de participantes. Apesar do grupo-alvo estar identificado, os indivíduos não o estão. Portanto, não há auscultação e, por vezes, o projeto vai errado a partir daí, porque pode não estar de acordo com os interesses dos indivíduos que realmente vão participar no projeto. Outras questões que acontecem é a escolha de parceiros, por exemplo. A entidade promotora pode abordar algumas outras entidades que pensa que seriam ideais para parceiros, e no momento que fala que é um projeto financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, geralmente os parceiros interessam-se, dizem que sim, sem pensar depois o que é que isso envolve, e no que os projetos começam,
eles chegam à conclusão que afinal não têm a disponibilidade ou a logística necessária e volta a haver problemas. Portanto, esta foi uma questão que eu reportei à Fundação várias vezes, que achei que era bastante importante e que dei uma ideia de que era como nós funcionávamos na delegação de Londres da Fundação, que era, antes de começar a edição, haver um pré-concurso que permitia uma fase de research and development, em que os projetos poderiam estudar mais a fundo o que é que iriam fazer. Isso não foi possível por vários motivos, porque havia um regulamento já feito e aprovado e em funcionamento, mas o que se conseguiu fazer foi criar uma almofada no início. Isto geralmente são projetos de 3 anos, alguns de 2, mas a maioria são de 3 anos. Portanto, criou-se ali um período no início em que os projetos fazem um primeiro mapa, um roadmap do projeto, que seria o equivalente quase a uma teoria da mudança, mas de uma forma um pouco mais informal. E depois vão para o terreno e ao fim de 3, 4 meses, quando tiveram tempo de entender quais são realmente os desafios no terreno, eles voltam a estar com essa equipa que os acompanha a fazer esse mapa do projeto e em função dos desafios que encontraram, criam soluções e no momento que fazem o mapa final, que acaba por servir como contrato com a Iniciativa Parties, o projeto já está muito mais robusto, porque já passou por essa fase de poder fazer essa experimentação no terreno. Uma outra experiência foi que tem por base a teoria do Steve Seidel e dos diferentes intervenientes, foi também termos encontrado imensos desafios em vários projetos com determinadas tipologias de parceria, sobretudo parcerias institucionais, e aquelas que têm mecanismos muito burocráticos e muito hierárquicos. Que o que acontece nesses casos é que, geralmente, as equipas no terreno desenvolvem uma relação com o representante desse interveniente que está mais próximo do terreno, mas que não é aquele que tem a capacidade de decisão. E isto acontece muito, por exemplo, nos contextos de privação de liberdade. Nas prisões, por exemplo, há uma relação geralmente excelente entre a equipa artística, social e as pessoas que gerem a prisão, mas depois muitas das decisões são barradas a nível superior por pessoas que não conhecem realmente a realidade do projeto no terreno. Para concluir, Isabel? Para concluir, no momento que a Fundação Carlos Gulbenkian uniu esforços com a La Caixa e criar o Parties Art for Change, foi um momento natural de reflexão em que se afinaram diversos aspectos da iniciativa, entre eles a avaliação, e foi decidido pela Fundação que não faria mais sentido continuar a avaliar separadamente a dimensão artística e a dimensão social, como fazia eu e a empresa que estava envolvida. E a Fundação lançou-nos um desafio a mim e ao Hugo Cruz, que esteve aqui ontem num dos painéis, de apresentar-nos uma proposta que conseguisse integrar, que a avaliação olhasse para o lado social e o lado artístico de forma integrada e não separada. E foi isso que fizemos, foi ele próprio um processo participado e que estamos agora a testar e continuamente a afinar com esta primeira edição do Parties Art for Change. É o ponto da situação em que estamos. Se alguém tiver interesse em saber mais sobre o meu sistema de avaliação e outros aspectos da iniciativa Parties, eu recomendo este livro, Arte e Esperança, que é uma publicação da Fundação Carlos Gulbenkian e que está disponível gratuitamente online, pode-se fazer download. Portanto, visitem o site da Fundação e do Parties Art for Change, porque tem variedíssimas publicações das quais se pode fazer download gratuito. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Isabel. Diria só esta dimensão da investigação e também da criação de materiais, como também a Carlota mostrou, um livro que eu não conheço, é também de importância fundamental para divulgar o trabalho e também produzir conhecimento no sentido de poder partilhar com outros projetos e também podermos, a partir desses materiais, refletir e pensar outras formas de os desenvolver. Chamava a Paula.
Aqui, a Sandra cá está. Obrigado. Tem que pôr aqui na apresentação. Vou passar por aqui. E depois agora é só com o clique. Ok. Boa. Pronto, obrigada. Antes de mais, congratular a ADCL por esta iniciativa e agradecer o convite específico que o Tiago me fez, porque ele vai me permitir falar de 2 projetos que eu acompanhei há uns anos. São projetos que são pioneiros de toda esta história, que hoje estamos aqui com muito mais projetos, muito mais entidades, muito mais questões envolvidas. E, obviamente, também agradecer o acolhimento da Câmara Municipal de Guimarães neste teatro fantástico e cumprimentar os meus colegas de painel, tendo também aqui já a vantagem, o privilégio de fazer a minha apresentação a seguir a estas intervenções que, na verdade, já explicaram não só algumas preocupações que este tipo de projetos levanta, como também alguns achievements ou resultados, numa palavra um bocadinho mais redutora. Então, muito brevemente, um dos projetos de que eu vou falar, ou que estive a fazer este processo de acompanhamento, é o Nucrebai na Boa Onda. Era um projeto de um programa de criação e formação em dança e teatro, desenvolvido pela Filipa Francisco em conjunto com o Alcântara, uma associação cultural. Nesta altura, poucas associações estavam a debater-se nesta direção, sobretudo associações profissionais cuja missão era fundamentalmente a criação artística e a programação artística, e a Filipa Francisco. Abordaram a comunidade da Cova da Moura, nomeadamente as Wonderfuls Cova M, que era um grupo de bailarinas local, muito apreciado pela comunidade, muito valorizado. Mulheres entre os 17 e os 25 anos, e o projeto, assim também genericamente, tinha como motivações questões como o desenvolvimento, a cooperação, as competências. O programa Escolhas também estava envolvido precisamente nesta ideia de desenvolver competências e, claro, o alargamento de públicos e a troca de experiências entre diferentes públicos. No processo, era um processo que tem um período de formação, 1 ano, depois tem um período de criação, 2º ano, e depois no 3º ano é a apresentação dos espetáculos e uma turnê por Portugal. Foi a primeira turnê que as Wonderfuls Cova M fizeram pelos locais teatros nacionais. Durante um período, se calhar, faziam só 5 horas semanais de oficinas abertas a outras pessoas também da comunidade, não só as Wonderfuls, e depois chegaram ao fim para este ritmo de 20 horas semanais, o que num projeto de comunidade pode ser bastante, pode ter muito peso para a disponibilidade que as pessoas têm. Um outro projeto é o projeto Respira, feito pela coreógrafa Aldara Bizarro, que é bastante conhecida não só pelo seu trabalho com o público, para o público infanto-juvenil, tratando de questões da infância nas suas obras de dança contemporânea, mas também pelo seu trabalho de dança e comunidade nas várias diversas comunidades. Aliás, neste momento ela está a finalizar o baile na Covilhã. Feito com a sua estrutura de produção profissional na área da dança, a Jangada, e interpela as escolas públicas. A escola pública como instituição, várias escolas em Cascais, em Guimarães, em Torres Novas, em Amadora, Estarreja e no Fundão. Portanto, também estivemos cá com a oficina, com a parceria da oficina que vimos hoje de manhã,
a trabalhar os figurinos com a Carlota Lagido, figurinos esses que depois iam ser feitos para alunos que estiveram a trabalhar o corpo em Cascais, que, por outro lado, iam trabalhar com a música dos alunos que estiveram no Fundão, a partir de uma escola de Alpedrinha, e, portanto, 3 realidades muito diferentes. Trabalham durante um período separadamente e depois convergem numa criação interdisciplinar. Portanto, em termos de motivações, também muito sumariamente, uma aprendizagem, a questão de introduzir estas questões e a questão do corpo e a questão da interdisciplinaridade nas aprendizagens da escola. A criatividade, fazê-los participar num processo criativo. Nesta altura, atenção, ainda não havia perfil do aluno, que é estas são das competências que estão no perfil do aluno. A colaboração e, mais uma vez, a questão dos públicos, do aumento dos públicos, do cruzamento dos públicos. E no processo, é um processo muito mais curto do que o IMAN, de 5 meses, começa em setembro. Na verdade, começa no ano letivo anterior com um processo de negociação, lá está, talvez com o segundo nível de participantes que a Isabel descreveu, e obrigada por essa descrição que é realmente muito importante. Depois inicia no início do ano letivo e a partir de março está tudo despachado, porque depois é um período de avaliações e de fim de ano, e no fim do ano já não se faz nada com as escolas. Também é o mesmo ritmo, 3 horas no início, 20 horas mais para o fim, exigente em termos de participação das pessoas. Existe uma componente importante, portanto, na observação, que são as comunidades e as entidades envolvidas nisto, a comunidade imigrante, as suas associações ou grupos locais e um envolvimento social de famílias e de amigos, e do ponto de vista dos apoios, a captação dos apoios e o interesse dos apoios ao desenvolvimento. A comunidade profissional, com as suas associações culturais, com os artistas nas mais diversas disciplinas, os teatros, as nossas catedrais culturais, público especializado que é envolvido nisto, seja em público ligado à parte da criação, ou à parte da formação ou da programação, e o fonte de financiamento vem das estruturas que dão apoio às artes. E, por outro lado, a comunidade escolar e local, com as escolas, com os municípios, onde se envolvem os colegas dos alunos que participam, mas também os colegas dos docentes que são responsáveis, porque, por exemplo, haveriam talvez 10 docentes envolvidos por ano neste processo, mas depois os colegas docentes vão ver o resultado que foram feitas com as turmas participantes. Participavam sempre 3 a 4 turmas por ano, foram feitas 3 edições, no caso do Respira. E lá está a captação de apoios na educação. Todas estas comunidades estão a trabalhar em sinergia. Eu sei que estamos a falar, ou chama a atenção que estamos a falar de 2 projetos diferentes, que não aconteceram ao mesmo tempo e que aconteceram com entidades diferentes, mas nos quais, de facto, a comunidade profissional tem um papel fundamental, porque é o propulsor desta iniciativa. São eles que vão chamar a área do desenvolvimento e a área da educação e convocá-los para esta aventura, mas todos, conjuntamente, vão ter um acesso a práticas criativas, à arte contemporânea, a um circuito de produção, a uma infraestrutura cultural, às culturas locais e também aos públicos realidade, ou seja, públicos mais próximos, talvez não tão especializados, e aquilo que eu chamaria públicos realidade, mesclando aí o setor social e o setor da educação naquilo que era o setor propulsor, que seria o setor da cultura. Em termos da minha desculpa, agora tenho que pôr aqui os óculos, do meu acompanhamento e documentação, ele tem um tempo que é um tempo mais formal, porque eu conheci estes projetos através das candidaturas que eles fizeram ao Ministério da Cultura, depois tive uma abordagem mais crítica, no sentido de poder analisar estes projetos e escrever sobre eles no âmbito de um trabalho de crítica para um jornal. É sempre uma abordagem qualitativa.
Depois tive uma posição mais etnográfica, uma aproximação mais etnográfica, porque pude consultar os seus registros, observar os ensaios e outros acontecimentos, promover entrevistas com os participantes, que é muito importante todas as pessoas terem a oportunidade de ouvirmos as diferentes frentes nos projetos, e também conversas públicas entre participantes e com o público, de maneira a criarmos realmente aqui uma partilha de opiniões, de inquietações, que nos permitem perceber qual foi o impacto do projeto através desse método, porque há outras maneiras de o fazer. E depois, no momento de trabalhar a escrita, de produzir, isto são dois livros resultantes desse acompanhamento e desse trabalho, organizar, pensar como é que o projeto é organizado, quais são os conceitos que estão envolvidos no projeto, em cada projeto especificamente, e que tipo de informação é que temos disponível que devemos guardar e captar para se haver digamos, um universo de imagens, de documentação em torno do projeto, porque isto são práticas efêmeras que depois desaparecem da realidade, e o que ficam são os documentos. Era muito importante destacar quais eram os elementos específicos destes projetos, valorizar as entidades que se envolviam neles, transmitir uma experiência emocional, porque isso é talvez uma das coisas mais difíceis de fazer. Estes projetos são extremamente emocionais, existem aqui emoções, às vezes de conflito, outras vezes de amor, outras vezes de excitação, outras vezes de frustração, e esse lado emocional é extremamente importante e é muito difícil de transmitir. Portanto, como é que o fazemos quando ele, na verdade, é um dos valores mais fortes do projeto para as pessoas, das coisas que ficam. E, claro, comunicar para um público muito diverso, porque temos os tais 3 anéis, que falou a Isabel, muito obrigada por ter colocado isso assim, e temos também as variadas pessoas de terras diferentes, de realidades socioeconómicas diferentes, realidades culturais diferentes, que podem usufruir, ler destes objetos. Depois, podemos salientar alguns resultados esses que já foram, de certo modo, aqui também elencados pela intervenção da Carlota da A3S, mas que aqui estamos a falar especificamente relativamente a coisas encontradas nestes 2 projetos. A importância de promover o corpo, a dança e a arte na escola e no bairro, porque estamos a falar de pessoas que vêm da dança. Para as pessoas que vêm da dança, a questão do corpo é fundamental e é uma mensagem que se quer passar às pessoas, porque estamos a afastar-nos cada vez mais do corpo, e do corpo como um locus de diálogo e de experiência. Uma aprendizagem interdisciplinar e voluntária, mais uma vez, questões que agora no âmbito do Ministério da Educação e dos projetos educativos estão em cima da mesa, mas atenção que o perfil do aluno é de 2018. Competências sociais e hábitos de trabalho, muito importante, a persistência no trabalho, o desenvolvimento pessoal, uma consciencialização de como somos diversos, não é? De quem é o outro. Primeiro que existe um outro e depois como é que é esse outro e como nós podemos conhecê-lo. Novos métodos que servem para as escolas, novos materiais para a arte em si, fundamental, para a arte se poder renovar, diversificar e de ser mais representativa do que pretende refletir. Esse material depois fixado em criações artísticas originais, que também já foi destacado aqui como um dos resultados importantes considerar, e para os artistas muito importante ampliar as suas dinâmicas, as suas capacidades pedagógicas e direção com estas relações interpessoais e institucionais e multidisciplinares. Claro que também, como já foi referido aqui, há constrangimentos envolvidos, a organização e mediação constantes e uma negociação às vezes muito complexa entre pares, sobretudo se tratamos já de mulheres emancipadas, com 19, 25 anos, mulheres já com uma noção daquilo que querem fazer, de como se querem representar, mas também, por exemplo, a negociação com os professores em termos do que é arte e o que é que se deve fazer com os alunos e como é que eles se devem expor.
Uma incompatibilidade de rotinas que puxam por outras coisas, as rotinas da escola, as rotinas da família, as rotinas da criação, são muitas vezes incompatíveis e, portanto, levam à necessidade de muito tempo de organização e de negociação. Há complexos e desigualdades reais que vão emergir nestes momentos e que afetam o processo. Há uma visão de arte como lazer e educação que contrasta com a visão dos artistas profissionais que a veem como um trabalho e como uma escolha de vida, e isso depois afeta a forma como se dedicam ao trabalho. Há uma resistência e desconfiança do contemporâneo e do artístico. O que prevalece é aquilo que está nos mass medias e no entretenimento do que é a dança e do que é bom, a arte se calhar nem sequer está nessa esfera. Há uma pressão e restrições do tempo que a Carlota já tinha aqui dito. O tempo é o relógio sempre tic-tac, 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 e o tempo é dinheiro e o tempo é energia. Muita frustração em determinadas situações e cansaço, e também já apontado aqui diferentes financiamentos e parceiros pressionam por diferentes resultados. E se calhar estamos a fazer um trabalho fundamental em termos da transformação social, desenvolvido e preconizado por áreas artísticas, mas que, diante dos seus pares artistas, dos outros programadores, dos teatros, sofrem também de discriminação pela sua mais-valia social. É muito bom socialmente, mas se calhar às vezes artisticamente e esteticamente é comprometido. Portanto, existem conflitos também aqui nas diferentes frentes. Assim, em termos de conclusões, destacar que os artistas que se dispõem a colaborar, a trabalhar e que investem nestas áreas, tal como as instituições da área social e os projetos da área social também, só alguns é que de facto estão disponíveis para embarcar nestas viagens conjuntas, têm uma forma que é singular de operar com as comunidades. Não é qualquer pessoa que pode fazer. E há um forte compromisso e dedicação que são muitas vezes a forma de superação das dificuldades. Estes projetos têm práticas que são pedagógicas e sociais simultaneamente, são muito trabalhosos, são emocionais, mas são transformadores, e as obras que são criadas também são de pertença partilhada, elas pertencem a todos. E essa pertença depois tem um sentido de património imaterial comum que é muito singular. É uma coisa que acontece nestes projetos e não é só nos projetos artísticos, não acontece tão facilmente, a não ser, digamos, nos momentos mais das manifestações tradicionais, populares, onde existem alguns rituais que ainda são de pertença partilhada. A documentação e análise é muito importante para darmos feedback e avaliação aos artistas, para explicar o processo para quem nele participou em qualquer um dos anéis e criar memória sobre ele, para identificar casos de estudos para o futuro, para preservar práticas que são efêmeras e, lá está, informar políticas culturais e tentar chegar a esse terceiro nível que é decisório, mas que muitas vezes está longe dos projetos. Pronto, é tudo o meu kick-off para a conversa. Obrigada. Ao estigma junto dos artistas, ou pelo menos das pessoas que como olham para os artistas, ou das pessoas que estão próximos dos artistas, neste caso também investigadores, avaliadores, de que por vezes não respeitam os horários. Eu quero salientar que no meu papel tem sido muito facilitado, porque entre 15, 12 e 16 minutos, que foi aquilo que começámos, tem sido respeitado à regra e sem necessidade de chamar a atenção. Bom, esta questão do tempo é de facto uma questão muito importante. Então, chamava para dar continuidade e para ainda termos um tempo de conversa ao Ricardo. Sim. Se for para baixo, vai retirar o fundo. Ok. Nós precisamos de um fundo, não é? As escadas do fundo.
Olá, obrigado pelo convite, muito gentil, e da importância de falar sobre isto. Aquilo que me levou, primeiro só uma nota de posicionalidade. Eu escrevi um texto porque normalmente sou muito rizomático e se começo a falar oralmente vou-me perder e depois em 15 minutos para machar não vou ter tempo. Mas depois tem outra parte, é que eu escrever um texto tem a tendência de ser muito teórico. E, portanto, vou tentar depois agilizar eventualmente na conversa questões mais práticas. Há aqui uma questão de posicionalidade que é preciso dar, que é, eu não sou só antropólogo, eu também sou ator. E, portanto, quando eu falo em investigação e daquilo que eu vou falar, é numa posição que compreende-se que poderá não haver assim tanta gente, ator e antropólogo. E, portanto, digamos que se eu incorporo esse 2 em 1, é possível fazer isto com um investigador e com um artista, não é? Eu não preciso fazer estes trabalhos convidando um artista, eu faço também essa componente do trabalho. E, portanto, como venho da antropologia, convinha primeiro precisar que, no sentido antropológico, aquilo que eu faço eu chamo etnoteatro e, portanto, mistura etnografia e teatro, e a etnografia tem variados usos, muitas disciplinas usam a etnografia, mas desconfio que nenhuma use a etnografia com a sensibilidade antropológica tão refinada como a própria antropologia. E muitas vezes o termo etnografia é todo embarcado todo como uma só coisa, mas eu aqui puxo a brasa à minha disciplina, digamos assim, de eleição, a antropologia, para focar, e já lá vou, que a etnografia para a antropologia não é bem o que muitas ciências fazem da etnografia, que só dão a componente documental. Mas já lá vamos. Então, o etnoteatro, que é essa mistura de etnografia com teatro, combina a performance da etnografia com as metodologias de teatro e de dança, enquadrando um fórum de encontros para se realizar uma investigação-ação que é sempre participativa. Pego nas palavras do Ingold para dar um lamiré de como a antropologia tem entendido a etnografia, não é? A antropologia é estudar e aprender com. Ela é conduzida num processo de vida e efetua transformações não só na comunidade com quem se trabalha, mas também no próprio antropólogo. E dentro deste processo é encarado como uma correspondência constante e dialógica entre o investigador, neste caso investigador também artista, e os interlocutores, isto é, os participantes, interlocutores, não é? Abandonou-se a palavra informantes. A etnografia é um estudo e uma aprendizagem acerca de algo. Os seus produtos são duradouros, são relatos recolhidos que não servem só um propósito documental, na medida em que a antropologia coloca o foco no aprender com, não é? Há a imagem do mestre ignorante, do Jacques Rancière. O processo de criação de uma performance de forma colaborativa, ativa, um conjunto de outputs, não é? De coisas que saem cá para fora, que intensifica a investigação-ação de duas maneiras. Primeiro, metodologicamente, expandindo ou reinventando os modos de deliciar evidências etnográficas dentro das técnicas multimodais da observação participante, e a investigação social tout court. Aqui, portanto, por um lado, metodologias, por outro, os conteúdos da investigação e os propósitos da investigação social. Então, aqui o etnoteatro é um dispositivo de criar mundo para aprender com e através das culturas com quem trabalha. E segundo, portanto, é um dispositivo não só de observar, não é? Não só metodológico, mas é também um dispositivo de fazer mundo. A antropologia também faz mundo. Torna as ideias de que a cultura está ali. A cultura não está ali. A cultura é encontrada e é nesse encontro que ela existe.
E então, fazer mundo no sentido de torná-la pública, uma produção construída em colaboração com os participantes, que constitui uma forma de voz pública com potencial emancipatório de todos, não é? E educacional de todos. Não só o investigador a aprender, ou os outros a aprender, é ambos estarem a aprender. Tanto na escala do indivíduo como na escala da comunidade de práticas. Eu não gosto de falar de comunidade sem meter de práticas. Comunidade de práticas vem da Laven Wenger, Jean Lav e Wenger, que na verdade são comunidades que têm em comum fazerem coisas ou estarem em espaços que os torna, que fazem coisas em comum, não é? Que fazem coisas em comum. Digamos que um serralheiro entende melhor um serralheiro do que um professor universitário entende um serralheiro. Não é? Porque são duas comunidades práticas diferentes. E, portanto, o etnoteatro tem dois braços na sua genealogia. Não é? Um vem da mudança performativa que aconteceu na antropologia, mais ou menos a partir dos anos 60, em que justamente esta coisa da etnografia começa a ser um processo mais colaborativo e um conhecimento até mais performativo do que informativo. E a outra... A genealogia vem do teatro e da abordagem dos estudos de performance, o qual eu persigo, em torno do que se tem chamado a performance baseada na comunidade, teatro aplicado, teatro social e, mais amplamente, então, o teatro comunitário. Estas práticas artísticas que envolvem a comunidade têm características comuns, todas elas, como estimular a participação, mesmo que em diferentes níveis de participação, e agora poderíamos pensar que tipos de participação é que existem, não vou fazer, de engajamento da comunidade para a produção em comum de uma produção teatral. Tem também em comum potencializar a autorrepresentação num espaço liminar. O espaço liminar é o espaço da porta, o limen era a porta, que é o que está debaixo da porta, ou seja, nem é dentro nem é fora, não é? E como não é dentro nem é fora, está entre. Não é? Esse lugar. Num espaço liminar e artístico que promove a voz na esfera pública. Já lá vamos à voz, porque não basta falar. Eles pedem um engajamento, os projetos pedem um engajamento reflexivo com as questões sociais que surgem no processo artístico ou de pesquisa, potencializando as colaborações entre os membros da comunidade e artísticas. Podem-se concentrar em diferentes dimensões possíveis da prática realizada colaborativamente. Quais são essas dimensões? A educacional e pedagógica, foi falado, a estética, foi falado, a política, ainda não foi falado, a terapêutica, também ainda não foi falado, ou mesmo, falo eu agora, a dimensão antropológica. O Cohn-Cruz, que fala em 4 princípios para entender a relevância deste teatro comunitário, ou destas performances baseadas na comunidade. Esses 4 princípios são: o primeiro é ele emerge sempre num contexto comunitário. Portanto, a arte serve ou está preocupada com o desejo de um grupo específico de moldarem eles em conjunto uma visão coletiva de forma colaborativa. Não é? Não é um antropólogo que molda a visão do outro. São todos que moldam a visão que o outro possa ser. O segundo princípio é a reciprocidade, que é, de facto, o colaborativo, a dimensão colaborativa, portanto, uma colaboração profunda e não apenas uma troca de circunstancial, não é? Profunda, não é? O trabalho que eu vou falar é sobre uma prisão e foi desenvolvido em 2 anos e meio, 3, não é? Portanto, não tinha esses problemas do tempo da sociedade. É possível combater com os problemas do tempo que a sociedade nos impõe. Caracteriza o processo da arte baseada na comunidade, a reciprocidade, e sustenta a desejada relação entre artistas e participantes da comunidade baseada no respeito e no diálogo. E quando falo em diálogo, é mais no sentido de dialogia, não é o diálogo a mimetizar o solilóquio. 3. A performance baseada na comunidade é, segundo o Cohn-Cruz, hifnizada. Isto quer dizer, tem ínfanes, por se constituir por múltiplas disciplinas, e é aqui
que vem logo a complexidade, na medida em que provavelmente vai necessitar a participação de vários interlocutores, não é? A estética é a primeira, não é? Mas depois sempre relacionada com outra, com a educação, ou com a construção da comunidade, ou da terapia, ou whatever, não é? Ou da inclusão social, não é? E também tem múltiplas funções, tendo como objetivos a eficácia, que já foi falado, não é? A eficácia e o entretenimento. Se bem que eu, no meu trabalho, não cheguei a ter produto, não é? A peça teatral, a pandemia depois bloqueou a possibilidade de o fazer, mas o processo foi tão rico que permite na mesma tirar ilações de eficácia e de avaliação até. E, portanto, o que faz pressupor que o produto, muitas vezes, no que diz respeito à investigação antropológica, até é o menos relevante, embora seja relevante. E já lá vamos, porque eu vou terminar aí. E o quarto princípio é o princípio da cultura ativa, que aponta para o facto de que a experiência de fazer arte tem muito mais potencial de autorreflexão do que apenas ver, assistir a performances, eliciando a inclusão e a diversidade como possibilidade de um comum que se faz. Lá está. O etnoteatro participa da democratização do conhecimento e busca de explicações e expressões de forma pública, abrindo significados para a academia, interlocutores e contribuindo até para uma desacademização do conhecimento. As práticas artísticas também se envolvem com a democracia cultural, porque se relacionam com formas de visibilidade, formas de ser e modos de fazer, como diz o Rancière, conectando o artístico ao político. Como uma estética do cuidado, as práticas estéticas, diz o James Thompson, são sempre parte dos processos pelos quais as capacidades de ver, fazer e falar são organizadas. E essas práticas irão, em graus variados, manter ou minar diferentes distribuições do sensível. Portanto, sempre o foco no fazer, não é? No estudo caso da pesquisa numa prisão em que eu e os participantes percorremos um caminho para entender melhor as formas como lidam com o confinamento, onde há uma tensão entre a mobilidade forçada e o desejo de formar melhores cidadanias para a vida social na mobilidade por vir, na medida que a prisão não tem só como função punir, tem também como função reabilitar, tá? E a este nível acompanho completamente o que disse a Isabel, da dificuldade de alguns gestos que eu possa ter feito serem de alguma forma bloqueados porque os processos de decisão depois vêm da Direção-Geral da Reabilitação Social, não é? Que está em Lisboa e não estava lá na prisão. E, portanto, o enigma antropológico que tenho em mãos é compreender as suas formas de viver como uma comunidade de práticas, focando nas suas formas invisíveis de resistência, aquilo que o James Scott chama de transcrições ocultas, que são transcrições ocultas, são as formas de resistências que não são dadas publicamente e que, portanto, para aceder a essas transcrições ocultas, não é? Aquilo que não é dado publicamente, não é num workshop de uma semana que se conseguirá fazer, com certeza. Cheguei ao trabalho de campo como uma página vazia para o roteiro, para o guião da produção teatral que todos tivemos que criar juntos nos ensaios. E, na verdade, o gesto que a Isabel falou da necessidade da auscultação para depois desenvolver o trabalho é, desde há vários séculos, o gesto da etnografia para o antropólogo. A entrada no campo é considerada, desde logo, um período onde a estratégia metodológica tem que ser pensada e porque é na entrada do campo que vamos, digamos assim, estabelecer a matéria com que vamos trabalhar, não é? Portanto, a abertura de um espaço para conversar e jogar com os consequentes dilemas de estar na prisão criou uma oportunidade para suscitar e discutir o tipo de relações que os reclusos têm uns com os outros, surgindo questões sobre a identidade do recluso, questões de género, economia paralela, violência, etc., que depois poderemos falar, e fazer observação participante utilizando
metodologias de improvisação torna metodologicamente a entrevista um gesto diferente, com impacto nos procedimentos e, consequentemente, na investigação, a ação que temos em mãos. Na medida em que eu não entrevistava propriamente, fazia jogos e improvisações com eles, e eram esses jogos dramáticos e as improvisações que me serviam de matéria para aferir ou para chegar àquilo que o Charles Briggs chama do repertório metacomunicativo vernacular, que é o que é que está por detrás daquilo que as pessoas dizem. Okay? Porque muitas vezes, já sabemos o que é que eles dizem, não sabem coisíssima nenhuma. É preciso entrar no mundo deles, porque tudo o que eles ou elas, ou em qualquer comunidade dizem, tem um lado de trás. E é esse lado de trás que, digamos assim, é preciso desbravar para chegar lá, não é? E, portanto, quando combinamos o teatro devised, não é? Que é uma maneira anglófona de dizer criação coletiva, mais ou menos, com a etnografia, é importante envolver todos horizontalmente nesse processo criativo, criando também esse espaço dialógico, não é? De falar, não é bem falar sobre eles, é falar para e com eles, não é? Ou elas. E então, adiantando-me, parte da minha investigação foi descobrir, por exemplo, não descobri coisíssima nenhuma, foi constatar que diferentes metodologias teatrais podem produzir diferentes tipos de informação. E existem metodologias teatrais ou coreográficas que podem não ser tão produtivas na produção de reflexão sobre determinados temas em determinados contextos, como outras metodologias podem ser. Eu experimentei, por exemplo, um exemplo prático é dado por Bloomfield, que é também um investigador, Bloomfield Jones, que é um investigador desta área, que ele dá o exemplo que, se estivermos a estudar a forma como os corpos se movem em determinada comunidade, será talvez um absurdo utilizar a metodologia do balé, que faz justamente o contrário, não é? Omitir a liberdade da expressão corporal de cada um. E, portanto, isto torna-se óbvio. Na prisão, muitas vezes em conferências, utilizaste o teatro do oprimido, não é? O teatro de fórum do oprimido. Sim, utilizei. Mas constatei que, por exemplo, a metodologia do viewpoints da Anne Bogart, não é? Que agora não vou desenvolver, foi muito mais subtil em elicitar a informação sobre essa informação do lado de trás daqueles que eles diziam do teatro do oprimido, que encarava, digamos, encarava a matéria a ser improvisada como uma espécie de noção monolítica de poder, em que há opressores e oprimidos. E, portanto, as improvisações iam todas parar a lugares muito, muito específicos da violência dentro das prisões. E na metodologia do viewpoints, a subtileza das improvisações, pensadas numa casa de banho, por exemplo, a pensar no tempo ou a pensar no espaço, levantou questões da resistência muito mais subtilmente, na medida em que eles não estavam preocupados em autorrepresentar essa relação de poder, mas ela encontrava-se lá, plasmada nas improvisações. Outro para acabar, então, assim. Não é? Tenho que concluir. Então, o conceito de reinserção social necessita sempre de dois gestos. O gesto da motivação para a reinserção de quem vai ser reinserido, não é? Ou inserido, não se sabe se é a segunda vez. E o segundo, o apoio institucional externo para que o façam. E para isso acontecer, eles devem comunicar a sua voz. Ora, a Gayatri Spivak, há uns anos, nos anos 90, escreveu um texto que é O Subalterno Pode Falar. Basicamente, o que esse texto evoca é que não chega... a voz não chega a voz ser enunciada. É preciso alguém que a escute e, portanto, que haja comunicação, não é? E se não houver uma estrutura ou alguém mediador que consiga escutar essa voz e a coloque no espaço, digamos assim, do diálogo, essa voz pode bem gritar que não vai conseguir ser ouvida. E é nesse sentido que me parece que a reinserção deve atuar, na medida em que, de alguns estudos sobre prisões, nomeadamente um de uma colega minha, a Catarina Frois, o que ela averiguou nas prisões é que por causa do encontro com ela, não é que estavam ali a falar,
os reclusos não tinham espaço nenhum institucional para poder falar com à vontade, digamos assim, sobre as suas questões pessoais, sem ser sobre a pressão de uma avaliação. E, portanto, isto coloca aqui um grande paradoxo, que é, se nós queremos avaliar as coisas, essas coisas também vão pressionar, digamos assim, os participantes destes projetos, na medida em que eles se vão sentir avaliados. E, na verdade, o que provavelmente eles necessitam é justamente de estar livremente, não é? Neste caso, para fazer uma produção teatral, livremente, pelo menos algures nesse processo, de poderem falar e ser escutados sem propriamente uma dimensão, digamos assim, avaliativa. Finalmente, a importância de haver uma performance, essa performance, eu a denomino, a Bárbara Meyerhoff, nos anos 80, eu vou mesmo acabar, ela fala dessas performances comunitárias como cerimónias definidoras de si, definitional ceremonies, na medida em que tendem a desenvolver-se quando dentro de um grupo há uma crise de invisibilidade, lá está, não se vêem, não há voz, e desdém para uma sociedade externa mais, digamos assim, hegemónica ou poderosa, e essas cerimónias definidoras de si, ou de definição, tratam desses problemas de invisibilidade e de marginalidade e acabam por ser estratégias que oferecem oportunidades para essas comunidades serem vistas nos seus próprios termos, não com alguém a falar sobre essas comunidades, eles próprios a falarem aquilo que são, reunindo testemunhas que enunciam o seu valor, a sua vitalidade e o seu ser, não é? O seu being. E, portanto, uma cerimónia de definição, uma performance que ativa uma voz ouvida, com uma testemunha, um público da sua história. E fazendo isso por meio de uma prática de construção do mundo, como o etnotriato ou essas práticas comunitárias que incidem, digamos assim, nessa dialogia entre os participantes, em que há um ato de autoconstrução, uma vida nua, não é? Para usar o termo do Agamben, uma vida invisível, que não tem direitos, não é? Transforma-se numa identidade visível e atual. E a partir daí, não é? Quando a televisão teve que ir ao sítio para ser visto, não é? E a partir daí as agências políticas atuam, não é? E digamos então, para acabar, que pronto, é isso. Muito obrigado. Eu, no meu papel, na minha intuição e também neste papel, e num encontro e num seminário sobre participação, digamos, conceito muitas vezes referido não só ao longo do painel, mas também de todo o seminário, eu acho que a melhor atitude que tenho neste momento é de passar a voz ao público. Alguém quer usar uma pergunta? Também poderão ser feitas perguntas entre os membros do painel. Ali. Boa tarde, obrigado pelas falas. É a Paula, foi Paula que falou sobre os constrangimentos e você aponta sobre essa questão da arte contemporânea, né, que ela tem um certo preconceito, poderia-se dizer assim. Você consegue localizar exatamente o porquê desse constrangimento e como é que ele acaba se reproduzindo, ou não se reproduzindo, mas se ele acaba interferindo de alguma forma institucional, às vezes em alguma política pública, e se você vê alguma saída para isso? Micro, João.
Está verde. Obrigada. Bom, hoje já falámos aqui da importância da educação. Temos mesmo de trabalhar com a educação, temos mesmo de trabalhar com os professores, todos, para que de facto conseguirmos chegar a algum lado. Acho que isso é fundamental. A manifestação disso é assim: o processo criativo contemporâneo tem uma questão de dúvida de não sabermos para onde é que vamos, que é difícil explicar. Para já, porque no caso aliás, o Ricardo falou aqui, não podemos usar a dança clássica para chegar a determinados fins, porque ela já é muito normativa e temos de fazer improvisações onde as pessoas, e se calhar improvisações que nem sequer são representativas daquilo precisamente para chegar a outro. Isso é difícil de trabalhar dentro de um contexto escolar. Eu tenho imagens da Aldara deitada no chão com os miúdos a rebolar para cima e para baixo na sala de aula com as cadeiras todas afastadas. Isto é uma desconstrução da arte contemporânea. O que a arte contemporânea faz é uma desconstrução que acontece no campo filosófico e das humanidades e das ciências sociais, mas que as artes põem em prática nestes projetos muito proximamente das pessoas. É isso que eu acho que é isso que eu quero dizer quando digo que existe um preconceito. Não é, eu nem diria um preconceito, é uma resistência ao contemporâneo, à desconstrução. É uma resistência das nossas sociedades em trabalhar dessa forma, porque temos medo de nos expor, temos medo e temos muitas referências sobre o que é dança, sobre o que é que, portanto, há demasiadas informações a dizer o que é, não é? O que é beleza, o que é homem, o que é mulher, o que é que são as relações, o que é que estamos muitíssimo normatizados sem às vezes nos apercebermos tanto até pelas imagens médias. Em termos de como é que isso pode contribuir? Bom, é assim, desde já todo o investimento que é feito pelas instituições que foram apresentadas de diversas maneiras, como as que estiveram hoje aqui de manhã, as abordagens de hoje de manhã e as abordagens aqui, nomeadamente o trabalho do Parties Art for Change, são fundamentais para nós as podermos alterar. Também políticas ao nível da comunicação. Quais são os canais de televisão que aparecem e que estão diariamente junto das pessoas? Quais são os conteúdos? Como é que nós promovemos, de facto, conteúdos? A mim custa-me imenso todas as instituições. A minha mãe agora está num lar, a minha mãe nunca viu tantos domingões. Mas porquê é que toda a gente nos lares, porquê é que as pessoas partem do princípio que o que as pessoas querem ver é o domingão? É uma coisa que eu não consigo perceber. Portanto, está nesses vários passos. Na educação, obviamente, todo este trabalho institucional que está a ser feito, se promove a arte contemporânea, em vez de promover o irmos dançar uma normatividade já da lambada e a partir daí fazer o entretenimento social, que também é válido. Mas a arte contemporânea, de facto, tem um papel fundamental de desconstrução e de possibilidade de representação que depois encontra muitas resistências. Obrigada pela pergunta. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa a esse propósito. Eu só digo que, se calhar, terá que haver programas parties também para os parceiros proponentes e para os educadores e para os assistentes sociais, no sentido que também os próprios terão que ter condições, ou seja, na perspectiva do mestre-aprendiz, não é? Eles próprios aprenderem a conviver com essas novas linguagens, não é? Porque também não se vai obrigar a um professor que nunca contactou com essas linguagens de as compreender, não é? Porque ninguém compreende o que não fez, não é? Aqui a Carla. Desculpa, Carlota. Desculpa. Aqui a Teresa Mora. Sim, cá está um micro. Sim.
Muito boa tarde. Estão a ouvir-me? Está ligado? Sim. Eu não ouvi as duas primeiras intervenções, peço desculpa, portanto vou apenas referir-me às duas segundas, mas ou foi a partir do que foi dito que eu ouvi, mas que colocava no geral, não é? Porque é uma questão que queria colocar a todos. Ouvindo, nomeadamente, agora na última intervenção, o Ricardo Ceiça e também a Paula, com a questão da educação, que é efetivamente muito importante, mas que está enquadrada por uma política de educação, se bem que as escolas vão tendo uma relativa autonomia, não é? Eu já ontem falei nisso aqui. Eu dou aulas na universidade e sou da área das ciências sociais, sou da área da sociologia, fazendo uma sociologia bastante aberta a outras áreas e não uma sociologia mais mainstream, por assim dizer. E confronto-me diariamente há muitos anos, nomeadamente com alunos aos quais sempre dou aulas do primeiro ano da licenciatura em Sociologia, mas poderia dizer também no terceiro, porque eu o segundo não costumo dar, e também posso dizer no mestrado, menos no doutoramento, bastante menos, no doutoramento já consigo. Ou seja, no doutoramento já consigo partir de um discurso científico-social ou filosófico-político misturado, de desconstrução, porque efetivamente as ciências sociais também têm uma ação de desconstrução que não passa pela estética, nem pela sensibilidade, nem pelo corpo, é muito mais, efetivamente, pensamento deslocado do sentir, que eu acho que é necessário unir as duas coisas, não é? Não vou avançar muito, mas a questão que coloco é a seguinte: eu penso, não lidando, mas procurando, sempre tenho a oportunidade, com professores do ensino secundário, que é necessário perceber a partir de quando é que há um enorme fechamento, uma enorme falta de abertura. Falo no geral, não falo nas exceções, sim, falo mais em termos de massas, mas acho ótimo que quanto mais pessoas jovens puderem chegar à universidade, melhor. Nem que seja para uma cultura sociológica, não para a profissão de sociólogo. Essa é outra discussão. Mas sinto que há efetivamente um fechamento cognitivo, um fechamento a um mundo no qual se encaixa esse fechamento, encaixando-se também nesse fechamento um fechamento de corpo. E, portanto, é muita coisa. Há de haver uma altura no secundário em que começa a fechar. Porque eu vou pressupor que, quando nascemos, abrimos, não é? Quando vamos para a creche, dependendo das creches, de quem apanhamos pela frente, e das famílias e tudo mais, não é? Sociologicamente falando, mas há de haver, até uma certa altura, creio que potencialmente abrimos, não é? E depois começamos a fechar, e o facto é que eu sinto cada vez mais que na universidade eles estão fechadíssimos. Eu tenho que fazer trabalho de educadora, não vou adjetivar, e portanto eu cada vez mais uso ensinamentos nas aulas que vêm da área das artes e não da área da ciência, porque sem esse apoio eu não consigo praticamente chegar em 50 alunos, chegaria com um discurso científico ou social mais intelectualizado, ainda que trocado por miúdos, chegaria a 5, a 10 o máximo, e isto eu acho que vai aumentar, e portanto gostaria de saber, peço desculpa pela demora, o que é que pensam desta necessidade também, simbolicamente, posso dizer, de levar o Partis para a comunidade académica, porque é assim que costumam chamar. Muito obrigada. Sim, obrigado. Só um pequenino comentário, desculpe. O fazer presente está na comunidade académica e justamente integra alunos do... Isso, conte lá, certo. Sim, sim. Estão-me a ouvir? Pronto, eu acho que estou aqui um pouco a representar o Partis, mas eu não sou funcionária da Fundação, mas faço avaliação para o Partis. Eu acho que nesse aspecto, em termos dos projetos, isso terão que ser projetos que se candidatem, não é tanto a iniciativa que possa fazer alguma coisa em relação a isso. Mas ainda a respeito do que disse da idade na qual se fecham,
Eu posso lhe dizer que nós temos um projeto no Partis, que é uma extensão da Orquestra Geração, que fez este projeto no contexto do Partis exatamente para chegar à camada mais jovem, às crianças do pré-primário. Isto porque eles constataram que na altura que as crianças entram para a Orquestra Geração, as crianças do primário, já vão completamente minadas e que têm que intervir ainda antes. Portanto, criaram esta pequena orquestra, que é a Orquestra de Afetos, em que eles trabalham muito questões que não são necessariamente música, não é? Que tem muito a ver com essa questão de permitir às crianças desenvolverem logo desde muito jovens, antes de começarem a fechar, que acontece logo na altura do primário, de acordo com eles. Portanto, são questões muito complexas. Agora, em relação à questão da academia, há diversos projetos, cada vez há mais projetos Partis que têm uma dimensão académica, mas são raros os que têm este tipo de modelo em que a academia faz mesmo parte do projeto. Geralmente é uma relação um pouco mais distante, em que há um investigador que acompanha o projeto. Mas sim, talvez essa seja uma das opções, não sei, isso depende realmente dos projetos estarem para aí virados. Não é? Eu acho que não é muito visto como um grupo-alvo que necessite de intervenção. Também um comentário nesse sentido, e depois ainda gostava de voltar à pergunta anterior, mas nós também vimos Sociologia, eu e a Joana que estamos aqui, a Luísa que... o seu testemunho é bem curioso e ficar-nos-á na memória certamente. Também não sabemos qual é a idade, mas sabemos que nestes projetos e noutros a questão mais difícil de todas é a promoção de pensamento crítico. A promoção de pensamento crítico, não é? Como é que nós conseguimos criar os tais espaços e tempos com esse palavrão contra-hegemónico, ou seja, espaços e tempos que funcionam de formas distintas da fábrica do dia-a-dia, não é? Daquela que se repete e que reproduz ad eterno o status quo que temos hoje. E dizer que, de facto, também na nossa experiência, esta área de trabalho com os projetos mais na área artística e cultural onde há uma das áreas onde identificamos uma maior potencial transformador, daí o grande interesse em querermos seguir isto e acompanhar os mecanismos através dos quais, e refletir sobre estes tais mecanismos, através dos quais o projeto artístico, dito, enfim, os projetos artísticos, quais são as características dos projetos artísticos que facilitam precisamente o pensamento crítico, mas não só. O pensamento crítico significa o olhar para mim, o olhar para os outros, enfim, o conhecer a realidade, o explorar a realidade, o ter visões alternativas, etc., por aí fora, não é? O que leva também já agora uma nota ao Ricardo, que também achei particularmente interessante quando falaste na questão das metodologias, ou teatro oprimido, ou outra referência que não sei, e o que é que isso resulta. E, portanto, esse tipo de procurarmos estes mecanismos é muito através também, por esse móvel que aqui estamos, e é isso que queremos, na verdade, também trazer ao de cima, ao mais possível, desta participação em projetos destes. Só para concluir, dizer ainda que, não só na arte, mas também, nomeadamente no campo da educação para o desenvolvimento e a cidadania global, é uma das educações mas uma educação para muitíssimo interessante, muitíssimo rica do nosso ponto de vista, onde nos enquadramos muito também e onde precisamente essa questão do pensamento crítico é uma dos veios identitários mais fortes, e onde mesmo também essa escola e esse campo recorre às artes como instrumento, mas recorre a muitas outras experiências e a muitas outras formas de trabalhar isto. Portanto, isto leva-me à pergunta anterior, duas notas
e que tem a ver com esta questão do status quo e do artista e dos artistas. E é algo que eu disse também na minha comunicação, que é não esquecendo que um destes status quo é considerar que a arte tem este potencial todo, que é de facto um potencial que já se verifica em muitos aspectos e pode ser comprovado, mas e agora temo ter perdido só um segundo, mas precisamente a arte não é o único meio de lá chegar e os artistas não são os seres iluminados que chegam aos projetos. Uma das coisas que nós conseguimos, num dos nossos projetos em particular, foi finalmente pôr os artistas a perceber, por via da avaliação, a questionar-se, porque não conseguimos muitas evidências de volta. O que é que aprenderam com o processo? Esta pergunta, ao contrário, nunca se faz. E a resposta e as soluções estão sempre... Pensamos nós, para as problemáticas que enfrentamos, está sempre na mudança dos 2, ou dos 3, ou dos 5 lados. E, portanto, não são só os artistas e as artes que trazem potencial. É como é que podem trazer potencial e o que é que também os artistas e as artes têm que mudar para alcançar outros objetivos adicionais, estritamente, ao trabalho artístico. Eu tenho um filho há pouco tempo e, portanto, posso dizer que estive a procurar creche para ele e depois jardim de infância. E o que eu me deparei, portanto, a pergunta que faz é muito pertinente, mas se a escola hegemónica não está, se a escola hegemónica, digamos assim, aquela que existe maioritariamente, não está a ter eficácia na educação com e através do corpo para criar espírito crítico, então há um problema nessa escola. E então, como educador, fui procurar as alternativas. E, portanto, é o primeiro passo, é o primeiro gesto. E aquilo que eu me deparei é que as creches e os jardins de infância atualmente já estão a incorporar metodologias alternativas de valorizar o educere em função do educare, não é? De valorizar aprender com e não o modo é. Isto é assim, não, descobrir, não é? E isso, lá está, volto ao fazer, é preciso fazer isso através de práticas do fazer. A questão é que o Ministério da Educação resiste e vai resistindo e tem escolas modelo, por exemplo, a Escola da Ponte, no Porto, que é talvez a primeira em Portugal e que sofreu resistências imensas por parte até da comunidade, enfim, alargada, mas também do Ministério. Constituem-se projetos piloto, por exemplo, na minha zona, sou de Coimbra, há em Penela a Escola das Cerejeiras, e elas estão a funcionar. E, portanto, agora é ver como é que o Ministério da Educação, e, portanto, aí já não é no jardim de infância, aí já é primária, não é? E, portanto, é ver como é que o Ministério da Educação vai lidar com estas novas escolas modelo que estão e que têm alçada até do Ministério da Segurança Social, que comparticipa também, porque aquilo depois tem um problema, é que tem que se pagar, não é pública, não é? E portanto, tem o problema de criar desigualdades, não é? Só quem pode ir. Isso já está a ser colmatado. Depois, no nível do secundário, havia uma coisa que agora já quase não há, o que há a nível universitário, que são as atividades circunscolares. Basicamente, o que é que existe na associação académica, não é? Eu sou de Coimbra, existe tudo. Todas as componentes artísticas existem como atividade circunscolar. Não é valorizado no meu currículo, isto é, quem me contrata não valoriza pouco a atividade circunscolar que eu tive, e eu acho isso um erro fulcral, na medida em que as minhas competências como ator são
justamente das atividades circunscolares, na medida em que eu tive a minha formação no teatro universitário, no CITAC. E, portanto, se a escola não consegue dar e os currículos dos cursos já estão, digamos assim, entupidos na possibilidade, com Bolonha, alargar para outras práticas, não é? Embora, pronto, eu na antropologia, como professor, motivo os meus alunos e alunas a fazerem trabalho de campo, porque considero que é a prática do fazer. Portanto, não posso estar a dizer e depois não fazer, não é? Portanto, eu motivo a fazerem trabalho de campo e, portanto, isso com as atividades circunscolares, eu acho que havendo uma maior valorização das atividades circunscolares, muito provavelmente, digamos, essa realidade seria desbatida, digamos assim. Para concluir. A questão do que é que os artistas aprendem com o processo é uma pergunta que é um pau de dois bicos, não é? Porque eu acho que deve acontecer, mas também devemos ter a consciência que os artistas não são assistentes sociais e quando estão a fazer práticas comunitárias, eles não são assistentes sociais. E, no entanto, o que me vejo, e eu já sou convidado frequentemente para projetos, lá está, para investigador que acompanha, digamos assim, as práticas, justamente porque os artistas já se estão a questionar, não é? Não só das suas próprias competências, que é incluir mais uma função, que é a função social, e que os próprios projetos não contemplam a prática de avaliação e de documentação no interior deles, a exceção ao Partis, talvez. Ou seja, se o Partis dá dinheiro para os artistas fazerem isso depois do projeto acabar. Porque senão, nem o Partis, não é? Eu não tenho a certeza. Pois, porque lá está, nem o Partis. Porque o que é que se está a pedir a um artista? Que é pago para fazer uma coisa e que depois tem que fazer a avaliação posterior, mas não é paga. Então, como é que vamos fazer? Porque o artista tem que comer, certo? A seguir ele tem que partir para outra. Eu como artista, e vejo para os meus colegas na componente artística, nem sequer têm tempo para organizar a documentação dos seus próprios projetos, porque já têm que estar a partir para outra. E, portanto, se quer que haja componentes avaliativas, dedique-se tempo dentro do projeto para isso, contemplado e como pago, não é? Porque como é que agora, pelo menos, e não é a pedir aos investigadores depois para fazer isso, na medida em que o investigador também tem que ser pago, não é? Porque é um trabalho isto. E então, temos aqui pau de dois bicos. Claro que o investigador depois também poderá ser pago por outras vias de financiamento, não é? E portanto, já ter um ordenado e contemplar isso na sua prática científica. Mas são poucos, não é? E, portanto, acho que é preciso cozer isto tudo para conseguir resultados mais felizes. Bom, Paulo, ainda um último comentário rapidíssimo, sim, para podermos concluir. Queria só te dizer que é assim, há realidades de produção artística muito diferentes. Há artistas, de facto, que estão a trabalhar no limite dos seus recursos. Nem todos os artistas estão a trabalhar no limite dos seus recursos e os artistas também podem prever, dentro daquilo que estão a fazer, um tempo para avaliação e para contratar pessoas. Eu, quando fiz o Respira e quando fiz o Nucrebai, trabalhei também com alma e com gosto, como se fosse... Mas fui paga por isso. Pronto, isto foi em 2006, em 2008, ainda não havia Partis. O Partis deve ser inspirador e estamos a trabalhar na companhia maior com a A3S, isso é fundamental. Os artistas também têm de investir nisso. Convocar pessoas para o seu IA, de facto, ou então as entidades que têm mais recursos para avaliação também trabalharem nisso, ou seja, haver também do ponto de vista das autarquias, do ponto de vista das atividades de apoio social que estão envolvidas, estimularem os artistas a uma parte do budget que é atribuído ser nesse sentido, ou seja, nós também temos que fazer essa aprendizagem e os artistas também têm que fazer esse gesto, não podemos só dizer não fazemos porque não temos tempo. Mas sim, pronto. penso que também até para a credibilidade deste tipo de práticas, não é? Essa necessidade e da atualidade dessa credibilidade. Agora que estamos já a acabar, o foco está a acender-se. Bom,
Não, eu último queria- comentário da Isabel e depois da Carlota. Então, eu queria só duas coisas muito Sim, sim, rápidas. Uma concluir. delas é Sim. que não chocaria a Iniciativa Partis de algum modo se uma candidatura apresentasse no orçamento uma linha para isso. Não aparece. Isso é a questão. Portanto, não seria de modo algum rejeitada por isso. E outra questão é, sim, seria valorizado, exatamente. Como, aliás, é sempre valorizado quando há processos de avaliação internos e que aparecem no orçamento. Outra questão era em relação ao que a Carlota disse do impacto nos artistas, que é uma coisa que eu acho que também, de facto, não é explorada e que devia ser, e que é uma questão que eu levanto várias vezes. Eu acho que o impacto nos artistas, muitas vezes, nem é esse tipo de impacto que acabaste de referir, mas sim o impacto que tem na sua própria prática artística, o estarem em contacto com as comunidades que trazem aquela autenticidade que é diferente de todo o trabalho que muitas vezes fizeram só no meio artístico, não é? Portanto, eu acho que esse tipo de impacto, por vezes, é referido por ele, já me tem sido várias vezes referido. Não pós-projeto, porque não há de facto esse mecanismo, mas nas entrevistas finais que eu faço com os projetos é comum colocar essa questão aos artistas e muitas vezes me dizerem que sim, que tiveram impacto. Até artistas já com uma longa carreira e bastante estabelecidos acabam por ser bastante impactados e alterar a sua prática a partir destas experiências. Carlota, a última intervenção. Não vale a pena dizer muito mais, era isto mesmo. Ou seja, não estava a confundir que os artistas devessem ser assistentes sociais nem avaliadores, mas refletir sobre a sua própria prática, continuar no seu próprio espírito crítico, era nesse sentido. Não estou em condições de ser suficientemente eloquente, ainda para mais que vão ver as conclusões do seminário com o professor Sarmento, para fechar e dizer o que quer que seja mais relativamente àquilo que aqui foi dito. Mas talvez dizer da importância da dimensão da avaliação, das dificuldades que se abrem a estes tipos de práticas e às diferentes metodologias e formas de avaliar, porque a complexidade não só de cada um dos projetos, dos seus enquadramentos, dos seus contextos e das suas especificidades, mas também deste cruzamento a que eu tenho referido aqui, de casamento entre as dimensões artísticas e as agendas sociais, os modos de pensar da área social, neste caso, e também aqui que a talho de foice nasceu, a conversa também rodou em torno da educação, não é? E já esta manhã refere-se que não só as áreas sociais, mas as áreas artísticas estão envolvidas, mas a área educativa também é chamada sempre para estas conversas. Portanto, intervenientes diferentes, com olhares, com expectativas, com backgrounds, com conhecimentos diferentes, disciplinares, como é que conseguem dialogar e como é que também, do ponto de vista de instrumentos diferenciados, como é que podemos articular diferentes formas de avaliar, até pelo desenho, pelo audiovisual, pelo áudio, pela palavra, pela escrita, pela imagem, como é que podemos articular estas diferentes linguagens no sentido de sermos capazes de ter uma paisagem mais rica do que é que estes tipos de projetos são capazes de transformar, de mobilizar, de mexer e da complexidade daquilo que está em jogo. Claro, como é que podemos integrar isto? Eu, como investigador, uma preocupação muito grande em que estou e que acompanho e que faço parte do projeto também fazer presente, que é esta dimensão e ao mesmo tempo como investigador, como participante, de me distanciar e de poder integrar outras vozes quase ao mesmo nível, que têm quase tanto a mesma importância do que a minha num olhar sobre esses projetos. Portanto, essa integração das várias vozes neste processo de avaliação me parece fundamental. Minhas senhoras, meu senhor, público, agradeço mais uma vez a riqueza da partilha dos vossos ensinamentos e das vossas reflexões. Isto não é senão um momento para dar continuidade. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigada aos palestrantes deste painel e que fecharam também assim em chave de ouro este programa de configurações, intervenção social e práticas artísticas, aqui moderado pelo Tiago Porteiro, que assume a coordenação pedagógica do projeto. E aproveitando para falar no Tiago, deixo os agradecimentos a toda a equipa que tornou possível esta organização, seja da Universidade, seja da Câmara Municipal de Guimarães, seja também da ADCL. Muita gente esteve na sala, mas também nos bastidores, até porque em diferentes momentos aconteceram coisas e atividades em simultâneo, como foi o caso desta tarde, em que os nossos séniores tiveram um jogo performativo, a Arca dos Direitos, debatendo os direitos das pessoas idosas. Portanto, terminaram há pouquinho numa outra sala essa mesma atividade. Portanto, muito obrigada a todos, muito obrigada a toda a equipa. Não vou ousar dizer nomes de todos, porque porventura vou-me esquecer, vou só ousar dizer o nome de uma. Quero deixar aqui a palavra à Cristina Moreira. Cristina Moreira não está cá connosco, está a travar uma luta difícil e não esteve cá presencialmente, embora eu desejasse, esteve de outra forma. Portanto, na pessoa da Cristina, fica o agradecimento a quem dá tanto de si a este projeto e à atividade social, seja ela onde for.